Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16. Antes de ler o texto, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que nós precisamos atentar antes de ler o texto. A primeira coisa que a gente tem que pensar antes de ler esse texto é o seguinte: pensa num time de futebol. Um time de futebol, ele tem um técnico, tem um capitão no time, né? Nós temos o time. Vamos pensar mais ou menos nisso. O técnico desse time, ele é o responsável por organizar esse time de uma maneira que esse time haja de uma forma, com competência, com eficácia, para que possa fazer o gol no time adversário. Não é mais ou menos? Eu não sei muito de futebol, não, mas eu acho que é mais ou menos isso que o técnico faz, né? Ele coloca, ele tira, ele treina, né? Ele faz as atividades lá, enfim, os exercícios e tudo. Mas para quê? Para que a equipe ela seja eficaz no que ela precisa fazer, que é o gol, certo? Outra coisa que eu também preciso que os irmãos atentem é a questão do GPS do carro. O que o técnico de futebol tem a ver com o GPS? O GPS no carro, quando você está indo para um lugar que você não conhece, a primeira coisa que você faz é ligar o seu aplicativo, né? Coloca lá o endereço, aonde eu quero chegar, onde eu estou, o aplicativo vê onde eu quero chegar, e o aplicativo te dá todo esse caminho, às vezes um caminho não tão bom, né? Mas ele te dá tudo, a maioria das vezes é 100%. Te dá o caminho para você chegar no seu destino, o destino correto. E a outra coisa também que eu preciso que os irmãos atentem, essas três coisas, tá? Para a gente poder ler o texto e ficar e já ter uma boa compreensão dele. É o guarda de trânsito. São essas três figuras que eu quero que os irmãos compreendam. Imagina se numa cidade todos os sinais se apagarem, com todos os seus cruzamentos, com todos os seus horários de pico, de rush, né? A gente precisa de quê? De um guarda de trânsito para que nós possamos saber a hora de parar, a hora de seguir, se a gente pode virar, espera mais um pouquinho que ali está cheio, quando esvaziar você entra, né? É uma pessoa que coordena o trânsito, ele organiza o trânsito nessa maneira. O contexto que Paulo está falando aqui, nesse pedacinho da carta, é que ele trabalha a unidade da fé, ele trabalha o tamanho da fé e ele trata da qualidade da fé. Três coisas que o Paulo trata aqui nessa carta: a unidade da fé, o tamanho dessa fé e a qualidade dessa fé. O tema que eu quero dar hoje para essa pregação é o seguinte: afinal, para que servem os líderes? Que raio de líder é esse que eu tenho que ficar obedecendo tudo que ele fala? Será que você obedece tudo que ele fala? Será que você tem que obedecer tudo que ele fala? Vamos ao texto. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como os pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Um texto parece um pouquinho grande, mas ele tem uma conjuntura, ele faz sentido como um todo, né? Eu até tentei partir ele, mas não dá. Paulo, ele vem numa cascata, numa cachoeira de vírgula e vírgula. Cadê o ponto? Não tem ponto. Vai vírgula, vai vírgula, vai vírgula. Por quê? Porque tudo faz parte da mesma coisa. Ele trabalha a unidade dessa fé. Designou através da sua soberania, através da sua sabedoria e através da sua autoridade, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De acordo com o beneplácito da sua vontade, ele designou, e ele não designa quem é capaz, ele designa e depois capacita. Já ouviram falar disso, né? Que Deus não chama os capazes, ele capacita os chamados. Todo mundo já ouviu falar disso. Mas como que ele fez isso? Ele simplesmente, você, não. Assim como ele escolheu Davi no meio daquele monte de irmão, ele olhou no coração de cada um. E o coração de cada um, e Deus não se engana, né, gente? O coração de cada um, Deus trabalhou naquele coração para que ele tivesse aquele chamado específico. Os apóstolos, eles não estão aqui num sentido etimológico, não quer dizer, apóstolo quer dizer enviado, né? Que a gente chama de etimologia da palavra. O que quer dizer a palavra apóstolo, enviado? Não, aqui nesse pedaço da carta, Paulo está falando especificamente dos apóstolos, os 12, depois Paulo, que foram chamados e enviados por Jesus Cristo. Tá? Apóstolo, nesse contexto aqui, é o contexto histórico, é o contexto de apóstolo. Quem era apóstolo? Só quem teve um encontro com o Jesus Cristo e que foi enviado pelo Jesus Cristo. Esse é apóstolo. Então, esses apóstolos hoje, eles não estão mais entre nós, desse do contexto histórico, tá? Pela etimologia da palavra, nós temos várias pessoas enviadas ao redor do mundo, mas apóstolo, como Paulo está falando aqui, já encerrou. Profetas já está semi-encerrado, tá? Também do jeito que Paulo está falando aqui. Os profetas, de pouco a pouco, eles foram substituídos pela palavra de Deus. Tanto que a própria palavra de Deus fala, você quer testar um profeta, saber se é profeta de verdade? Testa ele conforme a Bíblia. Ele tem que dizer o que a Bíblia está dizendo, aí ele é um profeta. Raras exceções que Deus dá uma revelação ao apóstolo. Não um CPF, não essas besteiras, mas de dizer aonde que a ovelha ou o irmão está errando, o que Deus está falando para que aquele problema seja consertado. Nesses raros acontecimentos, ainda podem ter profetas entre nós, tá? Os evangelistas, eles têm um ministério itinerante. Evangelista dentro da igreja não existe, tá? Evangelista, ele tem um ministério itinerante. Alguém deu o nome para eles de missionários, né? Nós temos a nossa promotora de missões aqui na igreja. Então, os missionários, eles são evangelistas, plantadores de igrejas são evangelistas. As pessoas que entram em um programa social para ajudar e trazer o evangelho são evangelistas, são plantadores. E eles têm um ministério externo, ele é itinerante. Eles divulgam o evangelho e trazem as ovelhas para o aprisco. Eles são lançadores de redes. Esses são os evangelistas. Eles saem divulgando e pregando a palavra de Deus e anunciando o reino de Jesus Cristo. Paulo também fala dos pastores e mestres. Não é pastores e mestres pessoas diferentes.
tá? Pastores e mestres estão juntos, não são separados. Não existe pastores e também, talvez, quem sabe, não. Pastores são mestres. Todo pastor tem que estar apto a ensinar, tem que ser apto a ensinar. Então, assim, esses pastores e mestres, eles têm um ministério fixo, um ministério interno. Ele guarda o rebanho, ele ensina o rebanho, ele cuida do rebanho, ele ora pelo rebanho. O evangelista lança a rede, enquanto o pastor e mestre, ele ensina dentro do aprisco, da comunidade, da igreja, da comunhão. Tendo em vista o aperfeiçoamento para a obra do ministério, que é o serviço, a palavra aqui tem a ver com diaconia, tá, seu Edival? A palavra tem a ver com diaconia, obra do ministério. Então, Deus designou pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento para a obra do ministério, o serviço do ministério, e a edificação do corpo através dos nossos dons. Primeiro nós edificamos o nosso corpo aqui dentro do aprisco, do templo, do Israel de Deus, edificando uns aos outros com seus dons, para podermos partir, para podermos, de uma forma para fora, continuar trazendo pessoas. Então, a edificação do corpo, ela parte de uma internalidade da igreja, a edificação do corpo, para depois essa igreja preparada, capacitada pelo Espírito Santo, ir para fora. É o movimento para fora que faz. Não sei se vocês já perceberam, na Bíblia, primeiro a gente tem um movimento para dentro, um movimento, assim, tudo vem para o Israel de Deus, e Deus era territorial, e as pessoas vinham prosélitas para Israel, para Jerusalém, para o templo, era uma coisa para dentro, o movimento era para dentro. Depois disso não, depois o movimento começou a ser para fora, né? Deus fez assim e espalhou por toda a terra. Ide e fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ideia é espalhar, mas antes de espalhar, nós temos que edificar a igreja. Tá? Então, tendo em vista o aperfeiçoamento para a obra do ministério, o serviço e para a edificação do corpo, até que todos cheguemos em 4 lugares diferentes. Unidade na fé. O que é ter a unidade na fé? Nós temos a mesma fé, nós andamos em concordância, nós temos a mesma direção. Cremos na mesma coisa, que é Jesus Cristo, ressurreto. Cremos na Trindade. Cremos em Deus, único, porém trino. Então, nós temos uma unidade nessa fé. E os líderes servem para isso, para que nos orientem, para que nós todos tenhamos essa unidade. Não cada um pense uma coisa diferente, não cada um creia alguma coisa diferente. Mas Deus designou para o aperfeiçoamento da obra do ministério e edificação do corpo, até que todos cheguemos na unidade da fé. A segunda coisa que nós temos que chegar, no pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento no Filho de Deus está querendo dizer que a sua mente tem que estar cativa à mente de Cristo. O conhecimento, o ensino, a doutrina, os mandamentos, os ensinamentos que Jesus Cristo nos colocou, nós temos que estar em harmonia em unidade em relação a isso. Ao estado de homem feito, que é o amadurecimento. Não podemos mais nos comportar como crianças. O texto fala mais na frente sobre isso. Mas de homem feito não está falando de um bebê. Está falando de homem feito, um homem barbado, né? As mulheres também estão muito bem representadas. Uma mulher realmente, não uma bebezinha, né? Não uma pessoa imatura, mas uma pessoa
que na sua totalidade, na sua completude, ela entende Jesus Cristo, ela sabe quem é Jesus Cristo, ela tem a mesma fé que todas as pessoas da sua congregação. E chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Qual é a estatura da plenitude de Cristo? A sua santidade, a sua consagração, a sua glorificação até o estado final. Não quer dizer, irmãos, que Paulo está falando que nessa vida nós tenhamos que ser, nós iremos atingir essa estatura de perfeito. Mas o horizonte, ele é o que nos faz caminhar. Você olha para o horizonte, você nunca vai chegar no horizonte. Você está andando, mas o horizonte está ali. E quanto mais você anda, ele continua ali. Mas o horizonte é o que te faz caminhar. E o horizonte é exatamente esse: chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, com a sua consagração, santidade, na sua glorificação. Para quê? Para que não sejamos inconstantes como crianças, como a gente falou do amadurecimento. Nós temos que ser não inconstantes, mas perseverantes, temos que ser fortes na fé, temos que consumir alimento sólido, né? Não o leitinho que Paulo fala. Não, eu fico dando leitinho para vocês. Quando é que vocês vão comer mesmo alimento sólido de verdade? Jesus Cristo falava: vocês estão malucos com o que eu estou falando agora? Se eu revelar para vocês, então, as coisas do céu, então, o que vai acontecer? Né? Então eu tenho que falar com vocês de uma forma como fala para a criança. Até quando? Né? Para que não sejamos inconstantes como crianças, nós não sejamos mimados e cada hora quer uma coisa. Isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é... A gente estava falando de eventos no início do culto. Tem igrejas que só funcionam com eventos. Se tirar o evento, não funciona. E aí tem que ter luz, e aí tem que ter um som arrasador, tem que ter fumaça, e aí tem que ter o evento inteiro. Aí a igreja enche, a igreja entope, aí beleza, a igreja encheu e coisa tal. E aí o alimento sólido não tem. Então vamos fazer um evento de novo. As novidades teológicas, novidades entre aspas, porque nada é novo, né? Tudo chega com um nome diferente, com uma roupagem diferente, mas isso já, todos esses erros teológicos, essas heresias, isso já aconteceu durante toda a história do cristianismo, foi combatido e foi vencido e vai continuar sendo vencida. Mas esse pessoal quer ibope, né? Então, não dê ibope, não seja criança dando ibope para as pessoas. Eu sei que é legal, às vezes dá uma vontade danada de ir numa igreja ou outra, assim, só para fechar o olho e ficar. Né? Legal. Mas olha, vai lá, adora. Deus está em todos os lugares, né? Mas quando você for consumir um alimento, vá num lugar que te sirva um alimento sólido. Ninguém consegue viver de McDonald's para sempre, de China para sempre, comendo, né? Seria muito bom, né? Assim, vou almoçar todo dia, né? Pegar aquela batata frita, um refrigerante, um hamburgão. Só que aquilo ali mata a fome na hora, daqui a pouco você está com fome de novo, né? Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus é alimento sólido, é aquele almoço bem almoçado, com arroz, com feijão, que dá sustância para a alma. Aquilo ali é que alimenta de verdade. Então, para que não sejamos inconstantes como crianças, levados ao redor. Não sejamos um rebanho que qualquer um vai tocando. Nós não sejamos massa de manobra. Nós não sejamos... A ilustração que Paulo usa aqui é de um barquinho com uma vela içada no mar. E aí que ele fala, né, levados por qualquer vento de doutrina, que qualquer vento que bate nesse barquinho, vai para lá, vem para cá, e ao sabor dos ventos, né? Já ouviram falar disso? Um barco que está, um barco à deriva praticamente, né? Que ele vai de acordo com a correnteza, vai de acordo com o vento. A gente não pode assim. Afinal, para que servem os líderes? Para que a gente não fique dessa maneira,
sendo varridos por qualquer vento de doutrina, levados para lá e para cá como um barquinho em alto mar, para que nós não caiamos na mentira dos homens. A mentira dos homens são as invenções, as enganações, né? Essas teologias modernas, muitas vezes, ou algumas vezes, o inimigo coloca, né? O inimigo coloca o engano para a gente não tenha o entendimento correto de Jesus Cristo, não tenha o entendimento correto das doutrinas. Às vezes é o inimigo que coloca, mas às vezes o próprio homem, e aí a gente vai chegar até na terceira, por causa da sua astúcia na invenção do erro, quer dizer, o oportunismo, a ganância, a ambição, dinheiro, sexo, poder, é o triozinho do mal: dinheiro, sexo e poder. Se não é uma coisa, é outra; se não é uma coisa, é outra; se não é coisa, é outra. Então, a astúcia da invenção do erro, provavelmente, acho que sempre cai nesse tripé, ou nos seus desdobramentos. Mas para que serve o líder? Para que a gente tenha um orientador, para que a gente saiba quem está seguindo. Jesus Cristo fala, o pastor, as ovelhas conhecem a voz do pastor, e ele vai na frente e as ovelhas seguem ele, porque elas conhecem a sua voz. Esse é um verdadeiro líder, que abre o caminho, que orienta o caminho, que dá o caminho. É para isso que serve um líder. Seguindo a verdade em amor. A verdade é a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, não a doutrina que foi inventada, mercadejada por várias outras pessoas que vieram depois dos apóstolos, querendo vender o evangelho e ganhar dinheiro com isso, né? Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tudo, é tudo. Cresçamos na nossa fé, cresçamos na nossa santidade, cresçamos no nosso espírito, cresçamos na nossa intimidade, cresçamos financeiramente, cresçamos academicamente, em tudo, crescemos nos nossos dons, edificando a igreja de Jesus Cristo, seguindo na unidade da fé, no tamanho da fé e na qualidade dessa fé, que é o que Paulo está aqui dizendo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, o nosso foco, a nossa lente de leitura, o nosso alvo, o nosso horizonte é Jesus Cristo, seguindo a verdade, a doutrina apostólica em amor, com tolerância, com paciência, para com o nosso irmão. Último versículo 16. Nele, o corpo inteiro, esse corpo é a igreja, bem ajustado, com as engrenagens como um bom relógio suíço, em que funciona perfeitamente, tudo encaixando, uma engrenagem na outra, é um relógio, é uma máquina, ele funciona em harmonia. Então, nele o corpo inteiro, a igreja, bem ajustada, uma máquina, uma ferramenta, ligado por todas as juntas. Juntas aqui é as amarras que fazem um edifício, né? A gente também tem as juntas de medula, que é a ilustração do corpo, né? Nós temos nossas juntas, nossas articulações, e todas elas funcionam direitinho. Então, assim, a ideia aqui é de colaboração, que sejamos uma argamassa. A argamassa representa essa unidade, uma coisa só, um bloco só e sólido também ao mesmo tempo. Que traz a unidade, que traz a completude do corpo, segundo a correta atuação de cada parte. Eu estava vendo um treinamento ontem, lá do trabalho, que falou uma coisa interessante. Eu nem sei se é verdade, mas que é interessante que o nosso corpo, ele age com interdependência.
Sabe o que é interdependência? Ele tem a sua função, mas ele depende de um outro órgão para continuar funcionando, funcionar perfeitamente. Aí ele falou que dependência é o câncer, né? Ou então o lúpus também, que é uma doença autoimune. O seu corpo começa a fabricar anticorpos por causa daquele órgão e rejeita aquele órgão. Você tem que tomar remédio para que aquilo, para que o corpo pare de dar alarme para rejeitar aquele órgão. Então, um órgão dentro do corpo, agora eu estou falando de igreja, um órgão dentro do corpo que diz que é independente, esse órgão está gravemente doente e ele tem que ser corrigido. Ele não é independente, ele é interdependente. Ele depende, para ser edificado, ele depende de outras pessoas. As pessoas não têm todas o mesmo dom. Cada uma tem um dom e a gente é edificado através dos dons dos outros. Não é isso? O nome disso é interdependência. Mas também o meu dom também é importante, eu não posso omitir o meu dom. Eu estava conversando hoje e converso com vários também amigos que ficaram meio chateados com a igreja e não vêm mais à igreja, né? Qual é a palavra em relação a isso? Irmão, tudo bem, a igreja é cheia de gente chata, cheia de gente que tem dia que está legal, tem dia que não está, gente que te sorri e depois tem gente que te fecha a cara, passa por você na rua, nem te dá bom dia, ou então nem liga no seu aniversário, ou então, nossa, você viu uma mentira muito grande daquela pessoa, enfim, um pecado muito grande. A igreja é cheia de gente. Enquanto tiver gente na igreja, tem pecado. Enquanto tiver gente na igreja, além de ter pecado, tem dom. Então, já que a gente está se aborrecendo tanto uns com os outros por causa de igreja, vamos aproveitar o dom dessa pessoa, né? Às vezes essa pessoa ela é chata de uma maneira, mas ela te abençoa tanto de outra. Seja tolerante, seja paciente com essa pessoa. Afinal de contas, você está se beneficiando do dom dela também. Então, assim, não adianta você falar que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Gente, a igreja é o corpo de Cristo. Assim como está, ela tem que melhorar, ela tende a melhorar e Jesus Cristo vai melhorar. Mas a gente também, assim como Cristo tem paciência e tolerância, longanimidade é a palavra, de vir nos buscar, mas está tendo paciência com as nossas iniquidades, com nossos erros, com as pessoas que ainda estão endurecidas, por isso que ele demora a voltar, nós também temos que demorar a nos irar com as pessoas que nos cercam dentro da nossa comunidade. Então, a igreja ela tem interdependência em relação aos seus órgãos, não é dependência, mas interdependência, e ela efetua o seu crescimento, o crescimento do corpo inteiro, e esse crescimento não é numérico. Paulo não está falando de crescimento numérico aqui, ele está falando de crescimento no sentido de amadurecimento da fé, no sentido de que a igreja por si só, ela cresce para cima, ela se torna robusta, crescer nesse sentido. O crescimento numérico é uma consequência. As pessoas vão vir quando verem que é uma igreja saudável, quando verem que é uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença na sua vida e na vida dos outros. Isso é inevitável, esse crescimento. Mas o que Paulo fala aqui é de um crescimento, de uma robustez que a igreja vai ter em relação a isso. Para a edificação de si mesmo. Então, cada parte edifica o outro. Ora, se eu edifico Pietro e ele me edifica, se eu edifico Adriano também está sendo edificado pelo Pietro, porque Pietro me edificou. Então, essa interdependência tem a ver com nós edificamos uns aos outros através dos nossos dons. E porque eu fui edificado, eu consigo edificar outro. E assim vai. E a igreja vai crescendo. A igreja vai tendo as suas juntas, as suas engrenagens bem ajustadas, funcionando perfeitamente como uma máquina.
e no amor, de bom grado, tolerante, paciente, e eu nem sei se existe essa palavra, mas colaborante, existe isso? Nunca ouvi falar, pode ser, né? Colaborante, uma igreja colaborante, uma igreja que colabora uns com os outros, uma igreja que colabora umas com as outras. Aliás, esse é o princípio batista. A igreja, ela não é autônoma. Bom, ela colabora com outras igrejas, mas não está submissa a nada, né? Esqueci a palavra, mas assim, daqui a pouco ela vem. Ela se gere por si só, ela tem sim órgãos que ajudam essa igreja, né? As convenções, as associações, coisa e tal, mas ela é interdependente no sentido de que ela por dentro ela ganha robustez, por fora ela colabora com essa robustez que ela ganha. Então, meus irmãos, às vezes nós somos rebeldes com os nossos líderes, nossos professores, nossos pastores, nossos diáconos. Qual é a raiz dessa rebelião? Seria a vaidade? Ninguém manda em mim. Eu não obedeço ninguém, eu só obedeço Jesus Cristo. Se foi o próprio Jesus Cristo que designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, se você obedece a Jesus Cristo, você tem que obedecer à autoridade que Ele colocou sobre sua vida. Por que a igreja não cresce? Não estou falando de número, estou falando de robustez. Porque crescer dói. O amadurecimento dói. Às vezes a gente tem que desconstruir muitas coisas. Tem que desdogmatizar. Hoje eu estou um inventor de palavra danado. Desdogmatizar, desmitificar as coisas para que essa construção seja refeita, para que a gente possa crescer. Eu não sei, o Felipe também não sabe, mas as mulheres sabem. Quando o cabelo está mais fraquinho, não tem que cortar as pontas para ele ficar mais forte, para ele crescer melhor, mais bonito. A mesma coisa a gente, na igreja. Às vezes a gente tem que desconstruir, a gente tem que cortar um pedacinho nosso. E Jesus Cristo faz essa poda, tá? Ele pode não cortar a figueira toda, mas ele faz essa poda. Às vezes a gente tem que cortar um pedacinho, dar um passo atrás, para que a gente possa tomar impulso e avançar mais, crescer mais. Então, o crescer não pode doer para aquele que quer amadurecer. A outra coisa que eu falo para vocês, a aplicação, é às vezes a ingratidão ou a frustração nos afasta do corpo. E aí eu quero dar um conselho para vocês. Façam as coisas dentro da igreja sem esperar nada em troca, sem esperar nada de volta. Você vai se frustrar muito menos e você vai ter muito menos sensação de ingratidão. Porque se nós fazemos alguma coisa dentro da igreja, nós fazemos para Cristo. E Cristo já nos deu. É aquela ilustração do financiamento ou do consórcio. Já ouviram falar dessa? Não? Jesus Cristo, ele é financiamento, ele não é consórcio. Jesus Cristo nos dá, está aqui. E você segue. Num consórcio é diferente. Primeiro você paga, para depois receber o bem. Jesus Cristo não, Jesus Cristo já te entregou o bem. Não que você tenha que pagar alguma coisa, porque é tudo graça. Mas o discipulado, irmão, a vida cristã, ela custa. Ela é sacrifício. Né? Então, assim, Jesus Cristo não é consórcio, ele é financiamento. Quando você faz alguma coisa para algum irmão ou para a igreja, esperando em troca,
Você, na verdade, colocou a sua obra antes de ter o que você queria. Mas com Jesus Cristo, não. Se você for fazer para Jesus Cristo, você simplesmente está fazendo o que Ele já fez por você. Ele já te deu a redenção. Ele já te deu a vida eterna. O que você faz por gratidão. Não por merecimento, tá? De jeito nenhum. Mas por gratidão. Porque Ele nos amou primeiro. Porque o seu coração pertence a Ele. Porque a sua vontade está alinhada com a vontade dEle. Assim você se frustra menos. É claro que alguns irmãos ou algumas igrejas machucam a gente de alguma maneira bem incisiva às vezes. Machuca no fundo da sua alma, você não quer mais saber de igreja. Mas você não quer mais saber de igreja ou você não quer mais saber de Deus? Ou você não quer mais saber dos líderes da igreja? Afinal, para que servem os líderes da igreja? Os líderes da igreja que foram designados por Deus para estar na sua vida, servem para te colocar no caminho certo, te dando unidade de fé, te dando o tamanho da fé e a qualidade da sua fé. E eu quero que o irmão pense agora. Você é submisso à liderança de Deus? Você é submisso à liderança que Deus colocou na sua caminhada? Você sabe reconhecer um falso líder? Uma falsa doutrina? Aquele que quer caminhar na frente, que as ovelhas o sigam, mas ninguém segue, porque não vem nele a verdadeira face de Jesus Cristo. Ou não são ovelhas também. Não tem pastor de cobras. Não tem pastor de outro bicho, né? Nós temos pastor de ovelhas, de um rebanho. Aí pode ser o boi e tudo, mas o pastor, o rebanho conhece o seu pastor. Conhece a pessoa, sabe da pessoa que vai te orientar na sua caminhada. Você contribui para a unidade na fé no corpo de Cristo? Ou você só usufrui do corpo de Cristo? Qual é a sua contribuição para que essa fé seja única? Ou você é mais um que espalha vento de doutrina? As coisas que você tirou da sua cabeça, as coisas que você acha, sem o menor embasamento bíblico. É importante rever isso. Você tem edificado com seus dons o corpo de Cristo? Ou você tem omitido os seus dons no corpo de Cristo, fazendo com que o corpo de Cristo funcione mal, fique doente? Lembra que a gente estava falando de interdependência? A interdependência é justamente isso, você é edificado e edifica com o seu. Agora, se você não edifica com dom nenhum, você é um câncer. Você é o princípio de um câncer dentro da igreja. Não seja um tipo de câncer dentro da igreja. Não seja independente dentro da igreja. Olhe para o serviço que você tem que fazer com os seus dons. Muita gente fala assim: eu não vou na igreja porque na igreja só tem gente chata. Eu vou na igreja porque na igreja só tem hipócrita. Eu não vou na igreja porque... Sempre com uma desculpa embaixo do braço. E o que você está fazendo fora da igreja? Está adiantando? Eu vou te dizer o que você está fazendo fora da igreja. Você está se omitindo do corpo que você pertence. Você está se autodecepando do corpo que você pertence. Isso é pecado. Atentar contra a noiva de Cristo é pecado. Adriano, se alguém falasse mal da Charlene, o que você fazia? Chateado, né?
A gente está no culto chateado. Chateado. Felipe, se alguém fizesse alguma coisa contra a Carol. Desci o braço. Será que Jesus vai descer o braço em quem fala mal da igreja dele? Vai. É a noiva dele, não pode falar mal não. Pode até falar, precisa melhorar. Se falar para você, Adriano, Charlene é uma pessoa legal, mas ela precisa melhorar nisso. Crítica da boa, não é isso? Crítica da boa. Você não ia ficar chateado comigo se eu falasse isso, né? Vamos ajudá-la a melhorar nesse sentido. Vamos, né? Vamos caminhar junto. Beleza, irmão, joia. Mas não fala mal não. Não fala mal não, que o negócio fica ruim. A mesma coisa a igreja. Não fala mal da igreja. Jesus Cristo vai descer o braço em você. Cuidado. A última coisa que eu quero que os irmãos pensem, já estamos em 36 minutos de pregação. Você se sente parte do corpo de Cristo. É importante saber disso também. Às vezes a gente não se sente, às vezes a gente não tem espaço. Às vezes não te deixam ter espaço. Às vezes te afogam, te sufocam. E você não consegue ser parte do corpo, por mais que você queira. Para que afinal servem os líderes? Para que isso não aconteça. Você que tem o seu dom, já sabe o seu dom, ou que não sabe o seu dom, mas quer fazer parte do corpo de Cristo, procure seu líder, procure seu pastor, converse com ele, ele vai saber, debaixo de oração, claro, debaixo de palavra, ele vai saber te colocar na sua função, dentro do corpo da igreja, para que a igreja funcione como essa engrenagem, esse relógio suíço em harmonia. Eu quero orar pelos irmãos. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela palavra de hoje. Muito obrigado pelo entendimento. Muito obrigado por cada um aqui presente, por todos aqueles que nos acompanham no nosso canal na internet, ou que de alguma maneira acabaram clicando nesse vídeo e foram abençoados. Foram abençoados, Senhor, porque aqui está a Tua palavra. A Tua palavra não sai do púlpito, a Tua palavra flui através do púlpito. E eu te peço, Senhor, que sempre seja assim, que eu jamais traga para a Sua igreja, para a Sua congregação, para a Sua noiva, alguma coisa do meu coração, mas que eu entenda, que eu seja iluminado pelo Espírito Santo para saber o que se passa no seu coração e que eu fale a Tua palavra através da minha boca. Senhor, meu Deus, esteja conosco na Tua igreja, na Tua noiva, andando em unidade, em qualidade e tamanho de fé. Que nós obedeçamos nossas lideranças, sejamos submissos, sejamos colaboradores uns com os outros, para que nós andemos para o horizonte, que é a estatura perfeita de Cristo. Esteja conosco até terminar essa semana, no domingo, no nosso culto, onde nós estaremos novamente prestando culto a Ti, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito não se apague dentro de nós, que nós possamos andar na Tua palavra, que nós possamos entender a Tua vontade, que nós possamos ser igreja querida de Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados através das Suas misericórdias, da Sua redenção. Dá-nos um coração humilde e contrito na Tua presença. Dá-nos santidade e consagração. Perdoa-nos, Senhor, nossas omissões,
os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.